Bom dia, galera, tudo bem? Sou o professor Márcio e vamos trabalhar hoje sobre a força normal, ok? O que é essa força normal? Quando a gente fala de força, a gente já lembra do conceito de força. É uma grandeza vetorial, que é de difícil definição, capaz de causar alteração na condição de movimento, de repouso do corpo, causar deformação. Tudo isso a gente começa a lembrar. Porém, a força, nós vamos agora analisar alguns casos específicos. E a força normal é um caso específico de todas as forças que existem. Primeiro, ela é uma força de contato. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Ela é uma força de contato, beleza? Então, se ela é uma força de contato, você vai perceber que só vai existir força normal se houver contato entre corpos. Havendo contato, existe força normal, beleza? Eu me apoio no quadro. Então, se eu me apoiei e me encostei no quadro, supostamente o quadro encostou em mim, houve contato, tem uma força normal. Então, se existe força normal, nós vamos tentar lembrar o que ela é. Que força que é essa? Primeiro, qual é a direção dela? É perpendicular à superfície de contato. Então, qual que é a superfície de contato? É o quadro, eu encosto no quadro. Então, não importa se eu estou tentando empurrar o quadro para cima, a minha força normal é perpendicular. Não importa se eu estou tentando empurrar o quadro para trás, a minha força normal é sempre perpendicular à superfície de contato, ok? Sentido, sempre do plano para o corpo. Então o corpo sou eu sou o agente causador, por isso eu coloco aqui embaixo, ó, ela é uma força de reação, porque eu aplico a ação de empurrar o quadro me empurra. Com que força? Com a força normal, ok? Então a força normal. Sentido, do plano para o corpo, então é do quadro para mim, por isso que ela é uma força de reação. E qual é o módulo? O módulo vai depender da ação de todas as forças que atuam no corpo. Por exemplo, se eu estou aplicando, Márcio, estou aplicando uma força no quadro de 5 N nessa direção, perpendicular ao quadro. Então a força normal é de 5 N, porque eu não consigo entrar no quadro. Eu não empurrei ele para trás. Agora, se eu estou aplicando uma força com uma certa inclinação obliquamente ao quadro. A força normal é só a componente perpendicular à superfície, que é igual à normal, que mesma intensidade é normal, porém com sentido contrário. Para ficar mais claro isso, vamos pegar uns exemplos. Por exemplo, nós temos um objeto que está parado sobre um plano. Esse aqui é um plano, tá, gente? Esse aqui é o plano. Então tá ali um bloquinho com a massa de 5 kg. Então, qual é a força normal que atua sobre esse objeto? Primeiro, ele está em contato com o plano? Está, então tem força normal, ok? Quais as forças que atuam sobre ele? Vamos representar as forças que atuam sobre ele? Bom, sobre ele tem uma força chamada força peso. Peso, ok? Aqui força peso. Então, se tem uma força peso e ela aponta para o centro do planeta, então nós temos a força peso apontando para baixo. Quanto vale o peso? Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso é igual a 5 vezes 10. Peso igual a 50 Newton. Certo? Tá. Então se tem uma força peso para baixo, ele não está entrando nessa superfície por conta de uma força normal para cima. Então vai ter uma força normal para cima. Que força que é essa? Bom, se elas estão em oposição e só tem as duas, vai ter que apresentar o mesmo módulo. Normal vai ter que ter o mesmo módulo que a força peso. Então, normal também de 50 Newton. Aqui você já pode estar pensando, professor, eu posso dizer sempre que a normal é igual a peso, então. Cuidado, olha para cá um pouquinho. Quais as forças que atuam nesse corpo? Também tem a força peso. Força peso para baixo, que eu já calculei que vai ser 50 Newton. Por que você sabe que é 50 Newton? Porque eu já calculei aqui em cima, tá, gente? E agora você vai ter uma força normal para cima. Normal para cima. Só que a normal é igual ao peso? Não. Agora você vai dizer o seguinte, que a normal é igual em módulo a soma, ou tudo tem que ser zero. Então vamos pensar o seguinte, quem aponta para cima é positivo, quem aponta para baixo é negativo. O normal é positivo, menos F
e menos P. Tudo isso tem que ser igual a zero, porque ele está em equilíbrio, ele está em contato com a superfície, está em equilíbrio. Então percebam que normal nesse caso é igual a força F mais o peso. Normal é igual a 20 mais 50. A tua normal é de 70 newton. Então ela nem sempre vai ser igual ao peso. Depende da ação de todas as forças que atuam no corpo. Ok? Tá, professor, então agora se fosse para cima, como que ficaria? Me ajuda aqui, ó. Você tem peso para baixo, peso, 50 newton. E agora você tem uma força F para cima e você vai ter uma normal para cima. Certo? Então, normal nesse caso, ó, normal mais F menos peso, tudo isso tem que ser igual a zero. Ou seja, passa para lá essas forças, ó, normal é igual a peso ficou positivo menos F que ficou negativo. Normal é igual a peso, 50 menos 20, normal igual a 30 newton. Professor, e se minha normal desse negativa, por exemplo, se desse negativa, bom, vamos parar e pensar o seguinte, se ela desse negativa, significa que essa força de 20 aqui teria que ser maior, né? Vamos imaginar uma situação assim bem absurda. Então ele não teria força normal, não, ela não pode ser negativa, ok? Se a força normal fosse negativa, significa que o bloco está subindo, nem em contato com o chão está. Então ela sempre vai ter que ser maior ou igual a zero nesse caso, ok? Tá, e nesse aqui, professor, cuidado, represente as forças que estão atuando aí. Você tem uma força para cá que é peso, certo? Você vai ter uma força normal para cima. Tá. E essa força para cá. Então essa força, gente, você vai decompor ela em Fx, que para nós não influencia na normal, não vai alterar a normal, porque tem que ter precisa estar na mesma direção dessas forças. E agora Fy para cima. Essa Fy vai influenciar na normal. Então você vai dizer o seguinte, ó, no mesmo caso que o anterior, normal mais Fy menos peso tem que ser igual a zero. Para facilitar a sua vida, calcula separadinho quem é a tua Fy. Fy forma o ângulo Fy? Não, então é F seno. Então você vai dizer assim, ó, que normal é igual a peso menos Fy. Normal é igual a peso, que a massa, eu não anotei aqui, mas é 50 newton, ó, 50 newton. Então 50 menos 20 vezes seno de 30. Então você vai ter normal igual a 50 vezes 50 menos 20 vezes 0,5 ou 1/2, vou colocar 1/2 aqui para poder caber, vezes 1/2. Normal é igual a 50 menos 10, normal igual a 40 newton, ok? 40 newton. E essa é a sua normal, certo, gente? Então força normal você tem que lembrar isso, tranquilo? Depois a gente vai falar de algumas considerações das forças normal, por exemplo, no caso da relação com peso e tudo mais. Outro detalhe, lembra, força normal e força peso formam um par de ação e reação? Não, por quê? Para formar um par de ação e reação, eles precisam ter a mesma natureza. Logo de cara, peso, uma força de campo, normal de contato. Então nunca vão formar um par de ação e reação. Professor, e se o plano fosse inclinado? Se fosse assim, por exemplo, e você tivesse um bloquinho aqui, para onde que aponta a força normal? A força
peso ficaria para cá, sempre perpendicular à horizontal, esse aqui é o peso, e a tua força normal é perpendicular à superfície. Então começa também uma outra definição. Para ser um par de ação e reação, precisa ter a mesma direção. Não possui a mesma direção. Ah, professor, aqui possuía, mas aqui não. Então tem que valer para todos os casos. Então normal e peso não formam par de ação e reação. Certo, galera? Vamos ver o caso depois. Posteriormente a gente vai vendo o caso da normal, comparando com peso e tudo mais em algumas situações bem específicas. Certo, gente? Um abraço, fiquem bem e até a próxima.